Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Marca esse texto, se a gente precisar voltar a ele, e vá, por favor, para 1 Samuel, capítulo número 2, verso número 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dai coices contra os sacrifícios e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? Que honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha eu dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois fios. Essa é uma definição do Novo Testamento. E ela é uma espada de dois fios porque ela corta quando entra e ela corta quando sai. A palavra de Deus, ela está sempre pronta a nos edificar, a nos exortar e a nos consolar. Se nós apenas tivermos um contato com a palavra de Deus superficial e deixar que ela passe por nós, sem que ela nos corte, sem que ela penetre a nossa carne, a nossa alma, nós é que perdemos. Porque ela tem esses três objetivos. Ela nos exorta, ela nos chama atenção, ela nos puxa a orelha, ela nos coloca na rota, ela diz: o caminho é esse, você está errando. Ou ela nos consola e diz: olha, o que você está passando, ou é um castigo, porque você desobedeceu, porque você desviou, e você está assumindo consequências, ou é um plano que Deus tem na sua vida para um livramento, para que o nome dele seja estabelecido, para que um testemunho seja forjado e contado por muitas gerações. Ou então, a palavra vem para edificar, para fazer com que a nossa fé, que já existe, se estabeleça de uma forma tão poderosa, que nós nos agigantamos em Deus e no nome do Senhor e na alegria do Senhor fazemos proezas extraordinárias. Então a palavra de Deus precisa ser encarada como um manjar que o cristão tem a oportunidade de receber. A palavra de Deus não pode ser tratada como um desodorante que anda debaixo do braço e a pessoa vai, volta, entra e sai e leva a Bíblia. Não pode ser encarada como um bibelô, como um enfeite da casa que você abre no Salmo 23, no Salmo 91 e algum outro trecho e deixa aberto para todo mundo ver e achar bonito. A palavra, ela tem que ser recebida, digerida, edificada, a vida da gente, exortando a vida da gente e consolando. E aqui nós temos dois textos. Nós temos um do Novo Testamento,
em que Jesus nos dá uma parte de um dos seus discursos, e nós temos também uma palavra de Deus dirigida à casa de um sacerdote, Eli, um levita, alguém que ministrava, que tinha uma função no culto a Jeová Deus. E nas duas nós temos algumas coisas para pensar. Na primeira, nós vemos Jesus agradecendo ao Pai porque Ele faz algo extraordinário. Ele não cede aos encantos do poder. Na palavra da semana passada, no domingo, eu chamei a atenção, tanto no culto da noite, como fiz também na escola dominical, para o terrível momento que a igreja brasileira tem vivido, que é um momento onde ela se deixou seduzir pelo poder, ela se aliou ao poder político para tirar benefícios e negou os princípios da palavra de Deus, assumindo francamente princípios que se confrontam com a palavra de Deus. E é uma vergonha para o evangelho. E no mundo inteiro se atribui aos evangélicos muito do pior que tem acontecido no Brasil. E quem faz isso não está errando não, porque a igreja realmente se aliou e se vendeu. E Jesus diz: Pai, eu te dou graças porque o Senhor não se vende ao poder, porque o Senhor não se vende à riqueza, porque o Senhor não se vende aos poderosos, pois o Senhor mesmo tem todas as riquezas, o Senhor mesmo tem todo o poder, e o Senhor mesmo conhece corações, e o Senhor preferiu revelar aos pobres e aos pequeninos a tua palavra, aquilo que os poderosos rejeitaram e os pequeninos receberam. Através deles o Senhor está fazendo coisas tremendas e maravilhosas, e aí Jesus faz algo extraordinário. Ele vira para esses que são pequeninos e ele diz, de alguma forma: eu reconheço que vocês estão oprimidos, que vocês estão cansados da falta de dinheiro, do desemprego, da insegurança, vocês estão cansados da falta de justiça, vocês estão cansados do poder que passa de mãos em mãos, do roubo sistemático, de que não chega nada para o povo, da falta de segurança, da falta de educação, da falta de saúde. Eu sei que vocês estão cansados, e quando vocês vão buscar recursos em quem deveria ajudar vocês através do poder instituído, o que vocês encontram é uma grande confraria, onde os benefícios estão concentrados para esses que têm o poder, tirando do povo aquilo que é deles. Jesus fala isso para o povo. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Cansados de quê? Cansados de sofrer. Sofrer por quê? Porque estão oprimidos por quem concentra o poder. Engraçado, sabe, irmãos? O que em Israel se comia era um pão seco. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer grude. Eu, quando era pequeno e soltava papagaio, sabe o que é papagaio? Pipa, né? Aí a gente não tinha muito dinheiro, aliás, não tinha dinheiro nenhum, né? Então a gente fazia papagaio com folha de jornal, com folha de papel de presente, qualquer coisa que chegasse na mão da gente servia. 2 varinhas de bambu, né? Você fazia aquela armação, colava aquilo com uma cola muito especial, farinha de trigo num pouquinho de água, numa colherzinha, colocava na trempe do fogão e ficava mexendo com um pedacinho de graveto, aquilo vira uma cola, um bolinho, e você coloca aquilo ali e põe o papel em cima, aquele troço segura, e soltava o papagaio subia, às vezes não subia, mas aquilo segurava. Mas se você passar do ponto da cola, aquilo vira uma casca dura. Era o pão de Israel. O pão que se comia em Israel era uma farinha com água colocada em cima de uma pedra quente, e aquilo passava do ponto de cola e virava essa coisa que se quebrava. Por isso, na ceia, o Senhor Jesus pega o pão e ele parte o pão, ele faz clac com o pão. Não é esse pão que a gente come hoje, esse pão que leva fermento, esse pão que cresce e fica bonito. O pão que se comia em Israel, pelo povo, era essa coisa dura. Você pegava e fazia assim, clac, não era um creme cracker que fazia clac, não, era quebrava. E se o dente fosse fraco, o segundo clac era o dente quebrando. Quando você quebrava o dente, era uma coisa dura. Mas sabe o que é que tinha na mesa do governador, da família de Herodes, da família de Caifás, da família dos sacerdotes? Aí sim tinha pães macios, tinha bolo, tinha frutas, tinha leite de cabra, leite de camela, tinha leite de tudo. Os ricos concentravam privilégios
E aí o povo estava cansado e oprimido, e quando o povo levantava e dizia, mas e nós? Aí chegava um cobrador de impostos e dizia, Roma exige que você pague tributos. E os cobradores de impostos se valiam da autoridade que tinham e diziam, você fazia uma conta e dizia, o cara tem que pagar 8, vou cobrar 16, 8 para Roma, 8 para mim. E aí eles ficavam com muito dinheiro, o povo estava empobrecido, não tinha onde buscar. E é nesse contexto que Jesus se levanta e diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então Jesus é aquela figura que, diferente de todos os outros mestres em Israel, se posiciona ao lado do pobre, do necessitado, do preso, da prostituta, do mendigo, daquele que não tinha ninguém por ele. Jesus, de alguma forma, ele toma a voz desse povo, e ele diz, vocês que não têm, daqueles que deveriam dar a vocês o que é de seu direito, tem em mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse é um convite amplo, geral e restrito, todos poderiam vir, mas quando chegava em Jesus havia um filtro, para receber o que Deus tinha para dar a essas pessoas, através de Jesus, Jesus disse assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Irmãos, o que é um jugo? O que é um jugo? É o nome daquilo que se coloca nos bois. Quando você tem uma junta de bois, você tem 2 bois para puxar um carro, ou você tem 4, 6, 8, mas é sempre em pares. Para que esses 2 bois possam se dirigir para o mesmo lado, é colocada uma estrutura de madeira, ela é esculpida de uma forma redonda, depois ela desce, depois ela arredonda para cima, e essas partes são colocadas na cacunda, como se dizia na roça, no pescoço de cada boi. Aquele que é o carreiro do boi, quando ele puxa um boi, o outro vem junto. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo o seguinte, eu vou colocar essa peça no pescoço de vocês, eu vou colocar essa canga, você está convidado, você que está sofrendo, que está oprimido, você que não aguenta mais sofrimento, você que quer um livramento, você que quer mudar de vida, você que quer cura, você que quer milagre, vem a mim. Mas quando você vier a mim, tome sobre vós o que eu vou colocar sobre você, eu vou controlar, você vai perder a sua vontade, vai ser a minha vontade que vai valer. Por isso é que você se faz servo e eu me faço senhor. Onde há uma relação de servo e de senhor, não vale mais a vontade do servo, porque ela não existe, ela se esvaziou e agora só vale a vontade do Senhor. Por isso a Bíblia vai falar para nós, lá no livro, na carta, na verdade, de Filipenses, a respeito de Jesus, que embora sendo Deus, se esvaziou da sua divindade, assumindo a forma de servo, e como servo, fez a vontade do Pai até a cruz. Em algum momento, ele, diante do terror, do pavor, da traição, da tortura e da morte, ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, permaneça a minha vontade e a tua fica em segundo plano, amém, irmãos? Não! Contudo, faça-se a tua vontade, não a minha. Jesus se esvazia, é a vontade do Pai, não é o que eu acho importante, é o que ele diz. O servo não tem voz ativa, o servo apenas obedece, é a vontade do Senhor. Então esse é o jugo que Jesus coloca na pessoa, e ele diz assim, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Por que ele é manso e humilde? Ele espera que isso seja feito voluntariamente, que você entregue a sua vida a ele. Claro que Jesus poderia mandar um anjo agora, que colocasse-se no caminho de cada um de nós, puxasse a gente pela orelha e levantasse e dissesse assim, vamos à casa do Senhor, e te trouxesse para a igreja de baixo. Mas Deus não faz isso, porque ele é manso. Ele poderia te humilhar e te dizer, sabe por que está tudo ruim? Aparecer diante de você, sabe por que a sua vida está fechada, seus caminhos estão assim? Porque você é um Zé Banana, porque você é uma Maria dentro d'água. Mas ele não te humilha, ele permite que você esteja se iluminando, e se iluminando, se converta, se transforma em servo. Aí ele diz, nesse momento eu curo a sua vida. Esse foi o texto de Mateus. E aí nós fomos para um outro texto, um texto que está em 1 Samuel. De repente a voz do Senhor vem para um profeta, vem para um sacerdote, para alguém muito importante em Israel, alguém que tinha uma função sacerdotal.
que tinha filhos que também eram sacerdotes. E o Senhor Deus diz para esse homem: eu não escolhi a casa de teu pai quando vocês ainda estavam no Egito? Eu não escolhi vocês para algo muito importante? Eu não tenho cumprido todas as minhas promessas na tua vida? Eu não tenho dado o melhor das ofertas para vocês? E o que você tem feito, Eli? Você tem dado coice naquilo que é santo? Você tem desprezado, não tem apreciado, não tem dado o devido valor àquilo que é sacro, àquilo que é santificado, e você tem estabelecido a sua própria vontade, colocado outras coisas mais importantes diante daquilo que eu disse que tem que se fazer? E você tem dado mais atenção para os seus filhos do que para o culto que eu estabeleci? Pois é, eu disse que haveria sempre alguém da tua família no sacerdócio, mas quer saber? Longe de mim isso. A partir de agora, cortei minha aliança com você. A partir de agora eu vou dizer uma coisa: não terá mais gente velha na sua família. A maldição sobre a tua família é que vai morrer todo mundo novo. Vocês não vão ver filhos, vocês não vão ver netos, vocês não vão prosperar em nada, vocês vão cair de quatro diante de tudo e qualquer coisa. Qualquer pé de vento vai derrubar vocês, porque vocês não me honraram. Aos que me honram, eu honrarei. Eu não vou faltar com aqueles que me honram. Eu não vou faltar com aqueles que se tornam servos. Eu não vou faltar com aqueles que recebem o meu jugo. Mas aqueles que me desprezam, eu os desprezarei. Aqueles que não têm prazer em mim, eu não terei prazer neles. Aqueles que se alongam de mim, também eu me alongarei deles. Irmãos, essa é a palavra. E aí, eu quero dar um ponto aqui, eu retomo isso daqui a pouco. 1939, algo muito importante acontece na história do mundo. Alguém se lembra do que foi? Início da Segunda Guerra Mundial, que vai terminar em 1945. Mas toda guerra, quando acaba, o perdedor paga um espólio. Ele entrega tudo que ele tem para os vencedores. No caso, a Alemanha nazista encabeçava um grupo de 3: Alemanha, Japão e Itália. E eles estavam lutando contra o resto do mundo. Só que a Alemanha, irmãos, os alemães são muito inteligentes. Muito inteligentes. Eles desenvolveram já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial o jato, propulsão a jato. Hoje qualquer viagenzinha que você faz em avião a jato. Eu preciso dar um pulo em Brasília, eu vou dar um pulo ali no Rio de Janeiro. Pega um avião. Tem gente que pega um avião aqui e vai para a Austrália, 14, 15, 20 horas, eu não sei quanto tempo dentro de um avião a jato. Quem já viajou já sabe do barulho da turbina, o tempo inteiro. Mas a Segunda Guerra Mundial foi lutada no ar por aviões com hélices. No finalzinho da Segunda Guerra Mundial, os alemães colocaram no ar os primeiros aviões a jato. Mas aí a guerra já estava perdida. Como os aliados, encabeçados pela Rússia, pela Grã-Bretanha, Inglaterra e pelos Estados Unidos, América do Norte, venceram, eles tomaram todo o conhecimento científico dos alemães. Todos. Tudo que os alemães desenvolveram, os vencedores dividiram entre si. A Rússia ficou com uma parte, a Inglaterra com outra parte e os Estados Unidos com outra parte. Pronto. Os ingleses pegaram o conhecimento das bombas V2, bombas a jato, que Hitler usou para bombardear Londres. Da Alemanha ele soltava foguetes que chegavam lá. E transformaram isso num conhecimento, junto com os primeiros aviões a jato, nas turbinas de aviões. Em 1948, o primeiro avião comercial de passageiros a jato fez o seu voo experimental. Numa noite de um mês qualquer de 1948, um grande avião lindo, maravilhoso, um desenho ainda hoje muito moderno, decolou e voou muito lindamente. Chamava-se Comet. A imprensa da época ficou muito chateada com o governo britânico e disse: vocês fizeram um teste sem nos falar. Mas na verdade não foi um teste escondido. Simplesmente a noite estava boa, o avião estava pronto, o comandante do projeto disse: qualquer dia é bom para a gente fazer esse teste, está tudo pronto, por que não hoje? Não vamos esperar uma outra data. Marcaram uma outra data para que a imprensa pudesse ver. Resultado, irmãos, foi um sucesso. O Comet, o primeiro avião comercial para passageiros, decolou, fez um voo lindo, muito bonito. Ele tinha grandes janelas,
Você olhava, não era desse tamanho, mas era uma coisa grande. Quem viaja de avião, quem já viajou, sabe que janela de avião é desse tamanhozinho, né? É aquela coisa pequenininha. Você olha, ela não passa disso. É 40 centímetros por 30 centímetros. Mas aquelas do Comet eram enormes, eram panorâmicas, era algo extraordinário. O avião tinha um espaço entre bancos fantástico, um serviço de bordo maravilhoso. Depois de apresentado, o mundo inteiro comprou aviões Comet. Os Estados Unidos estavam começando a fazer os Boeing 737. O projeto ainda estava em andamento, não tinha decolado ainda. Os americanos ficaram para trás, porque eles pegaram o conhecimento das V1 e das V2, as bombas e dos aviões a jato, e colocaram no projeto de levar o homem à Lua, porque eles estavam numa concorrência com a União Soviética. Então a atenção deles era para o foguete levar o homem à Lua, enquanto dos britânicos para fazer avião comercial. Então a Inglaterra passou na frente, começaram a vender aviões, aconteceram alguns acidentes. 2 aviões Comets caíram, mas caíram por falha humana. Os pilotos não estavam acostumados com aviões a jato e deram uma vacilada, os aviões caíram e mataram as pessoas, mas um avião explodiu no ar. Um avião explodiu no ar. Ninguém sabia o porquê, não foi um erro humano, o avião estava tranquilo, o avião estava indo bem, os pilotos estavam reportando tudo bem e de repente, puf, o avião pulverizou-se. O primeiro-ministro britânico determina então que haja agora uma investigação completa. Resgataram do mar aqueles destroços, foi a primeira vez que fizeram uma engenharia reversa num acidente. Pegaram todos os fragmentos e desenvolveram um protocolo de colocar peça por peça onde foi quebrado, para poder descobrir. E sabe o que descobriram? Uma linha preta que saía na fuselagem do avião. E descobriram pedaços de carpete na parte traseira, do lado de fora da aeronave, e a marca de uma moeda. Então chegaram à conclusão que se o carpete e a marca da moeda estavam lá, é porque a coisa não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Bom, mas ninguém sabia o que fazer, o mundo cobrando. E aí eles fizeram algo extraordinário. Pegaram um avião sem pressurização, colocaram uma equipe de cientistas, colocaram paraquedas automáticos, que se o avião tivesse um problema, eles poderiam ser jogados para fora, mesmo desacordados, os paraquedas iam abrir. Os cientistas voltaram e disseram, não descobrimos nada. Puxa vida, e agora? O avião está sob pressão lá em cima. Tiveram uma ideia, vamos construir um tanque e colocar um avião dentro. E vamos fazer pressão com água. E durante muitos meses eles fizeram pressão e não acharam nada. Havia uma demanda internacional por esses voos, por esse avião, e eles começaram a vender avião de novo. Sabe o que aconteceu? 2 aviões explodiram no ar de novo. Aí paralisaram as vendas e vamos descobrir o que aconteceu de uma vez por todas. E aí, numa noite, o primeiro-ministro recebe um telefonema e o responsável pela investigação também, e disseram, nós descobrimos uma falha. E eles descobriram uma coisa que recebeu o nome de fadiga do metal por estresse. Eles descobriram que quando você faz uma janela muito grande num avião pressurizado, essa área sofre muito estresse, ela balança muito, ela sofre muita força, e aí o avião começava a se rasgar. Ele começava, por isso aquela linha preta, ele rasgava de dentro para fora, e quando ele rasgava ele explodia. Por isso a marca da moeda na fuselagem e por isso os pedacinhos de carpete lá fora. Quando colocado sob pressão, quando a janela é muito grande, o avião explode. Por isso é que avião ainda hoje tem janela pequena. Você não vai encontrar um avião grande, nem daqui para o Rio de Janeiro, nem daqui para São Paulo, nem para a Europa, com janela grande. Toda vez que você entrar, vai ser sempre aquela janelinha pequena, para que o avião não vá explodir com você dentro. Amém, né, irmão? Isso é bom, porque a gente tem certeza que está aqui no culto da semana seguinte. Mas eu quero dizer para você, pastor, o que esse exemplo tem a ver com a mensagem? Eu quero te falar. Há um livro chamado A Era dos Grandes Ideais. Todo estudante de administração, toda pessoa que trabalha com marketing, toda pessoa que quer desenvolver o seu negócio, toda pessoa que é empreendedora, tem que ler esse livro, A Era dos Grandes Ideais. Eu não vou falar do livro, porque o título por si só já sugere. Nós temos que ter ideais nobres, grandes. Se você resolver criar galinha, cria galinha de raça. Cria galinha vira-lata, não. Se você resolver trabalhar com alguma coisa, seja o melhor no que você fizer. Irmãos, não tem nada pior do que comprar uma chave de fenda fabricada na China, tem?
Quem gosta de apertar parafuso, quando você pega essas chaves de fenda que a gente compra, que veio da China, aquela amarelinha bem brilhante, quando você aperta, você faz assim, ela faz clac e quebra o cabo. Alicate que você compra fabricado na China, quando você aperta e roda, ele quebra. Mas pega uma ferramenta alemã, pega uma chave inglesa da Inglaterra, não da China. Pega uma chave de fenda alemã, você torce, o parafuso quebra, mas a chave não quebra. A chave é boa. Tenha grandes ideais, seja o melhor no que você fizer, caramba. E com Deus é a mesma coisa. Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado de ser pobre? Você está cansado da falta de dinheiro? Você está cansado de ficar doente? Você está cansado de deixar o seu casamento ir para o brejo? Você está cansado de problema? Eu vou falar o que Jesus falou. Venham a Jesus, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado de tanta roubalheira nesse país? Você está cansado de ser maltratado por operadora de telefone, de celular? Você está cansado do cartão de crédito te assaltar, irmãos? Banco é ladrão institucionalizado. Não existe país no mundo, fora o Brasil, que se cobre 13% de juro. Não existe. Mas quer saber de uma coisa? O banco não faz isso sozinho, ele tem cúmplice. O cúmplice chama governo, que deixa. Como que alguém vai pagar 13% de juro? Você está cansado de ser maltratado pela CEMIG? Pela Copasa? Você está cansado de ser maltratado por um sistema? Eu sei, você vai falar para mim: pastor, nós vamos fazer o quê? É verdade. Eu vou te falar o que a gente vai fazer. Vamos para Jesus. Vamos dobrar o joelho, vamos dizer: Senhor, eu não aceito, eu não quero ser parte de uma igreja que bate palma para o poder, enquanto o poder continua roubando. Eu quero te dizer: faz justiça. Eu quero me encher do espírito de Abacuque. Onde está o Senhor? Eu grito violência, o Senhor não me ouve? Eu digo: Deus, eu estou cansado de sofrer, e o Senhor não vai se levantar em meu favor. E você vai ouvir o que Abacuque ouviu. Apenas aguarde, você verá como eu vou tratar essas pessoas, porque eu sou Deus de justiça. E aí você vai responder a Deus como Abacuque respondeu: eu me alegro no Senhor e na força do seu poder, e é nesse poder que eu darei saltos gigantes, farei coisas grandiosas, vou vencer aquilo que me oprime, vou vencer aquilo que me empobrece. Mas, irmãos, isso é Mateus. Mas quando a gente vai lá para o 1 Samuel, aí tem uma outra palavra. O Senhor Deus chama e diz assim: vamos ter uma conversa com vocês que são as minhas testemunhas, com vocês que são o meu sacerdócio, porque a igreja de Jesus é a igreja sacerdotal. O que a igreja sacerdotal faz, irmãos? Alguém disse aí na internet, algum desses pastores aloprados: acabou o sacerdócio. Não, acabou o sacerdócio levita em Israel. A figura sacerdotal existe. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não tem início e não tem fim, está escrito em Hebreus. É uma ordem sacerdotal que nunca vai acabar. Nós temos um sumo sacerdote e em tudo perfeito, porque sendo perfeito Deus, também é perfeito homem. E tendo passado pela carne, sabe o que é sofrer, e porque sabe o que é sofrer, Ele intercede por nós, Ele nos ouve, Ele nos responde. Nós temos um sacerdote. Nós nos chegamos diante do Senhor e temos, antes de chegar ao Senhor, um sacerdote que intercede por nós, é Jesus. E esse Jesus, maravilhoso sacerdote, diz assim: eu levantei vocês para serem os meus sacerdotes entre o mundo e eu. O mundo precisa ver em cada um de vocês algo diferente, mas sabe o que está acontecendo? Vocês estão viajando no Comet da fé. Vocês pegaram um grande avião e decolaram, e vocês têm uma janela muito grande para o mundo. A janela muito grande causa um estresse na fé, como causa um estresse no material. Quando a janela é muito grande, você começa a olhar para o mundo e diz assim: para que eu vou na escola dominical? Eu tenho coisas mais importantes, eu tenho coisas mais gostosas para fazer. Eu preciso fazer isso. Senhor, faz o seguinte: o Senhor disse que eu tenho que estar na tua casa, mas eu vou quando der. Você está desprezando o Senhor. Aos que me desprezam, eu desprezarei. Eu estou te falando com base na palavra de Deus. O Senhor está para te desprezar. Não sou eu que estou inventando, está na palavra.
Tem coisas que Deus não divide, eu já falei isso 1 milhão de vezes, eu acho que eu vou morrer na minha lápide, por favor escrevam isso, porque eu já falei isso tanto. As coisas que Deus não divide. Deus não divide a sua glória, Deus não divide o seu tempo. 6 dias fará toda a sua obra, o 7º dia pertence a mim. Não é dia de fazer trabalho na escola. Se não der para fazer no 6, sai da escola, porque a escola vai passar, mas a sua fé é eterna. Não corra, porque um dia você vai tropeçar, cair, bater os joelhos, você vai andar mancando para o resto da vida, porque você está desprezando o Senhor. Não fique em casa para receber família, receba a família depois, diga: eu estou indo para a igreja. Manifeste a sua fé, dê testemunho, seja crente de verdade. Já sei, um bocado de gente amanhã vai embora, vai atravessar a rua, vai descer e vai achar a igreja aqui embaixo, vai achar a igreja lá em cima, porque o pastor Ademir chamou a minha atenção. Oh meu Deus do céu, mas eu estou pregando a palavra. Você é sacerdote, você é chamado para ser diferente. Tira a sua vontade e ponha de Deus, traga a palavra para você. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. Você está olhando por uma janela grande, você está olhando pela janela do Comet, você está olhando, sabe o que aconteceu com o Comet? E explodiu. Não explodiu no primeiro voo, não explodiu no segundo, não explodiu no 13º, explodiu em algum. Mas todos os Comets tinham o mesmo problema. Sabe o que aconteceu com o avião Comet? Foi descontinuado. Aquele projeto era um projeto que fracassava, sempre. Enquanto você colocar qualquer coisa na frente de Deus, a sua vida vai ser um fracasso. A doença vai chegar, o acidente vai chegar, a pobreza não vai sair da sua casa, todas as promessas de Deus serão canceladas, como ele disse para o profeta Eli: eu disse a respeito da tua casa que tu estarias sempre na minha presença, mas longe de mim isso, porque aos que me desprezam também eu desprezarei. E aí eu te pergunto, será que não tem aí, talvez, quem sabe, pode ser uma explicação para tantas dificuldades que você tem passado? Será que você não está passando e não resolve os seus problemas exatamente porque você não põe Deus em primeiro lugar? Senhor Jesus, chega alguém e diz: Senhor Jesus, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus disse: você conhece a lei, você sabe. Ele disse: Senhor, eu sei, mas eu queria ouvir da tua boca. Deus, amarás a Deus sobre o que, Pedro? Sobre todas as coisas. Não tem desculpa para quem é de Deus. Um dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu disse: daqui para frente eu sou servo, a tua vontade é maior do que a minha. Eu preciso me esvaziar. E para concluir, eu citei Filipenses. E Jesus, tendo se esvaziado, assumiu a forma de servo até a morte, pagou o preço, e morte de cruz. Mas sabe qual é o restinho desse versículo, Gabi? Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu a ele um nome, que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho. No dia que eu e você colocarmos Jesus em primeiro lugar, entre o prejuízo e a nossa fé, vale a nossa fé, eu assumo o prejuízo. Entre os meus compromissos e os de Deus, vale os de Deus, eu deixo de fazer o meu. Entre a vontade de Deus e a minha, vale a de Deus. Entre me humilhar ou dar um mau testemunho, eu prefiro me humilhar. O dia que a gente conseguir fazer isso, o Senhor vai te exaltar. Os teus menores sonhos virão à existência. Não te faltará bem nenhum. Tu viverás muitos anos e verás os filhos dos teus filhos. E morrerás em ditosa idade, feliz. Você não vai morrer com Alzheimer. Você não vai morrer com câncer. Você não vai morrer com erisipela e vento virado, com mal olhado e quebranto. Porque o Senhor é o teu escudo. E toda maldição rogada contra ti vai cair por terra. E no momento em que você estiver partindo, o anjo da morte, o anjo do Senhor, chegará para você, vai pegar você pela mão e vai dizer: olha para cima. E você vai olhar e você vai ver o céu aberto e o Filho do Homem, como Estevão em Atos,
vai se levantar para te receber, dizendo: recebe o reino que desde o início do tempo está preparado para você. Irmãos, ainda é tempo de nós mudarmos a nossa postura. Ainda é tempo de colocarmos Jesus em primeiro lugar. Mas cada um receberá do Senhor aquilo que tiver plantado. Eu sou apenas um pregador. O que recebi do Senhor também vos entreguei. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.